Boa tarde, Léo Miranda. Boa tarde, ouvintes da Nova Difusora FM, né? E hoje nós estamos aí com o nosso Diego Bonich, diretamente aí da Advocacia Garcês, que defende os interesses dos comerciários de Osasco a nível nacional e vai trazer boas notícias para os comerciários, principalmente você que está nos ouvindo aí, que trabalha nas lojas americanas e que tem algum parente que trabalha nas lojas americanas, e isso é importantíssimo para você. Muito bem, vamos pegar o boa tarde aqui do Dr. Diego. Tudo bem, Dr. Diego? Boa tarde. Boa tarde, senhor Léo Miranda. Boa tarde, senhor Edson Bertoldo. Boa tarde a todos os ouvintes. Estou à disposição aí, fico muito honrado e grato aí pelo convite. Pois conta aqui pra gente como é que tá essa situação aí das americanas, das lojas americanas, sobre o pedido aí de recuperação judicial feito pela empresa. Qual é a novidade que o senhor traz hoje? Atualiza a gente aqui, doutor Diego. Perfeito, Léo. Então, pois bem, todo mundo sabe que desde o início do ano as lojas americanas acabou descobrindo uma inconsistência contábil aí na ordem de 20 bilhões, que deflagrou um escândalo, né, que acabou obrigando a empresa a entrar com um pedido de recuperação judicial. Né? O que é a recuperação judicial? É que a empresa pedisse um tempo para os credores. Pessoal, não consigo pagar ninguém, estou sem dinheiro, teve essa crise, tive fuga de acionistas, o preço da minha ação diminuiu, meu caixa zerou, eu preciso de um tempo para pagar as minhas dívidas, para com que a empresa não quebre. Né? Então, a recuperação judicial, como diz, é uma tentativa, né, para com que a empresa possa ganhar fôlego financeiro novamente e se recuperar de uma situação de uma crise econômico-financeira. E, obviamente, que isso acaba afetando todos os credores da empresa, e os mais atingidos e os que são mais, que a gente utiliza o termo recurso eficiente, ou seja, aquelas pessoas que são mais vulneráveis a uma recuperação judicial, uma falência, são justamente os trabalhadores, né? Porque os trabalhadores têm no emprego que elas possuem com a empresa como provavelmente sua única fonte de renda, né? E depende da empresa para pagar seu sustento, né? E obviamente que quando a empresa fala que ela não tem dessa disponibilidade financeira para pagar os credores, isso acaba impactando diretamente o trabalhador. E o que acontece? Né? Quando você entra com o pedido de recuperação judicial, você acaba suspendendo todos os prazos de pagamento, inclusive até mesmo dos credores trabalhistas, certo? E, então, tivemos uma atuação bastante decisiva do SECOR por conta de um pedido que foi feito para com que antecipasse o pagamento dos valores aos trabalhadores e pequenos fornecedores da empresa. Então, foi essa novidade que a gente tem, né? Daí eu posso explicar melhor da decisão, enfim, né, falar melhor como está o cenário. Pois não. Então, o Edson Bertoldo, então, assim, digamos que foi uma vitória, então, aqui do Sindicato dos Comerciários? Na verdade, Léo Miranda, e a gente tem uma felicidade muito grande de trabalhar com o escritório Garcês. Só para dizer para os ouvintes aí que estão na audiência, o escritório ele está em grandes lutas na questão do trabalhador. O escritório é especialista em defender os trabalhadores, né? Trabalhador Futebol Clube. Então, aquela questão de Brumadinho, o escritório também está lá defendendo aqueles trabalhadores lá, daquelas tragédias que aconteceu em Minas Gerais. Também o escritório está atuando na questão da Eletrobras, da privatização em prol dos trabalhadores. Então, o escritório nosso tem um grande know-how, né, que a gente está trabalhando com eles há muitos anos, de estar defendendo os trabalhadores. Então, na sequência aí, conforme está estabelecido aí, o próprio Diego vai falar na questão que a gente conseguiu aí nas últimas questões do judiciário, né? Porque sim, hoje, na verdade, os bancos correm primeiro, né, para receber a parte que lhe compete. Primeiro eles. Primeiro eles, a questão do mercado financeiro, e não tão errado. E o trabalhador fica sempre segundo plano, né, segundo, terceiro plano. Mas nós sempre estamos atuando, né, de forma conjunta com as centrais e também de forma independente, porque, na verdade, quem tiver êxito primeiro pode vir no efeito cascata. Pois não, doutor Diego. Então, como é que ficou? Qual foi, digamos assim, a vitória, pelo menos por enquanto, do Sindicato dos Comerciários? Perfeito, Léo. E primeiro agradecer as palavras elogiosas do Edson Bertoldo. Na verdade, a
qualquer elogio aqui, na verdade, pertence aos trabalhadores de contar com um sindicato tão forte como é o Sindicato dos Empregados do Comércio de Osasco e região, que é o Secor. O Secor é um sindicato extremamente combativo, aí, histórico de luta, que remonta aí de décadas, né? Sempre na procura de melhorar os direitos da categoria, de apresentar ali cláusulas que aumente os direitos trabalhistas dos trabalhadores nas convenções, além de uma atuação cotidiana, diária, aí, recebendo os trabalhadores, estabelecendo diálogo com as empresas, estabelecendo também a luta perante as empresas para defender os direitos dos trabalhadores. E o Secor aí é um sindicato exemplar nessa sua tarefa de representação dos trabalhadores do comércio de Osasco e região. Pois bem, o que acontece, né? Quando você tem deflagrada a recuperação judicial, como eu falei, você tem aquele tempo da empresa onde ela não precisa, em tese, pagar mais suas dívidas por um determinado período de tempo, mas é apresentado um plano de recuperação judicial. E ela fala, olha, eu vou escalonar o pagamento dos meus credores dessa forma ao longo do tempo, e eu acho que dessa forma eu consigo me recuperar financeiramente para poder recuperar dessa crise, né? E um dos créditos que acabam também entrando nessa fila é o crédito trabalhista, né, que inclusive é utilizado para pagar o salário dos trabalhadores, além de trabalhadores que eventualmente entraram com ação trabalhista na empresa e estão esperando o pagamento dos seus créditos, né? O que aconteceu? Tanto as lojas americanas como a administração da recuperação judicial, sensibilizadas um pouco, né, porque tem toda uma situação política, mas com a situação dos trabalhadores e dos pequenos fornecedores, fez um pedido ao juiz para que eles pudessem antecipar o pagamento dessas duas classes de credores, né, os trabalhadores e os pequenos fornecedores. Porque a partir do momento que é deflagrada a recuperação judicial, todo o procedimento tem que ser autorizado pelo juiz. Posso pagar? Posso pagar? O juiz agora ele decide tudo, está tudo na justiça, certo? O que aconteceu? Logo que tanto a administração judicial da recuperação judicial como as lojas empresariais com esse pedido, os bancos entraram com uma série de manifestações e outros credores falando não é para deferir, juiz, porque o plano de recuperação ainda precisa ser deliberado por todos os credores para ver se a gente aceita ou não. Então, como que vocês vão pagar antes os trabalhadores e os pequenos fornecedores se esse plano não foi nem aprovado? Então, juiz, não autorize a antecipação desses pagamentos dos trabalhadores. O Secor, tão logo soube desse pedido que foi feito no processo, entrou com uma petição. Essa petição foi entrada na sexta-feira de carnaval, logo antes do carnaval, às 9 da noite, onde a gente trouxe, né, o sindicato trouxe todo o cenário que está acontecendo na sua base com relação às lojas americanas, de demissões, de verbas rescisórias que não estavam sendo pagas, e de um boato muito forte de uma possibilidade, inclusive, da empresa parar de pagar salários, além da possibilidade até mesmo de uma dispensa em massa de trabalhadores, né? E a gente trouxe para o juiz que aquela é uma situação em que essas pessoas são os mais vulneráveis dentro de uma recuperação judicial. Porque você vê o Bradesco, outros bancos, enfim, que são credores, claro que eles podem ter tido prejuízo naquela operação ali de financiamento aos americanos, mas eles têm bilhões de lucros em outras operações financeiras que a gente sabe que ano após ano trazem lucros extraordinários, né? Já o trabalhador, como eu falei, o salário que ele recebe é a fonte de renda dele e da família dele. Então, é nada mais justo do que você privilegiar essas categorias de credores que são mais atingidas e que têm muito mais fragilidade comparado com o banco, né? Mas sem qualquer sensibilidade, pelo menos na minha opinião, uma opinião pessoal, esses credores, né, principalmente instituições financeiras, atravessaram a petição do processo para pedir para o juiz não antecipar essa liberação de valores. Lembrando que hoje a dívida total das americanas é de 40 bilhões de reais, aproximadamente. O valor que queria ser antecipado, que foi antecipado para pagamento dos pequenos fornecedores e dos trabalhadores, é de 190 milhões de reais. Claro, é muito dinheiro quando a gente fala, né, em termos absolutos. Só que considerando o tamanho da dívida, é valor mínimo. E mesmo assim, os bancos não queriam, né, falar para o juiz não autorizar essa antecipação de pagamento dos trabalhadores. O Secor, de forma muito corajosa,
muito tempestiva, muito precisa, muito rápida, quase já no meio do carnaval, no meio do feriado do carnaval, foi lá e atravessou na petição, trazendo uma série de argumentos para o juiz, mostrando a situação de vulnerabilidade dos trabalhadores, trazendo a situação dramática em que se encontrava os trabalhadores na sua base territorial, né, porque a base do Secor conta com diversas lojas, diversas unidades, diversos estabelecimentos norte-americanos, além do centro de distribuição bastante grande, que tem um grande quantitativo de trabalhadores. Então, a gente precisou fazer a situação para mostrar, ó, juiz, tem muita gente, tem muita família dependendo desse despacho do senhor. E, pois bem, qual foi a nossa surpresa, né, que logo depois, durante essa semana, acho que no dia 28 de fevereiro, saiu o despacho do juiz, onde ele deferiu o pedido para antecipação do pagamento desses créditos aos trabalhadores e pequenos fornecedores, né, e, inclusive, no despacho do juiz é utilizado ali uma série de argumentos que o Secor trouxe para ele, mostrando, né, ele falou, de fato, o Secor trouxe aqui, demonstrou a situação de vulnerabilidade dos trabalhadores, a situação dramática, né? Então, obviamente que, e ele mencionou também essa questão de que do total da dívida é um valor pequeno, né, para antecipar, então não tem por que os grandes bancos se preocuparem de antecipar esse valor de 139 milhões, considerando que o total da dívida é 40 bilhões. Então, e ainda mais se é para pagar trabalhador e pequeno fornecedor, o impacto social dessa medida é muito positivo. Então, utilizando, inclusive, alguns argumentos que o sindicato o juiz definiu e acabou antecipando esse pagamento, que vai fazer com que as lojas americanas tenham condições. Agora ela tem que cumprir, né? Ela foi lá, foi liberada, agora ela tem que cumprir. Ela, em tese, agora ela vai ter condições de pagar os seus trabalhadores ativos e também de saldar ações trabalhistas de trabalhadores que tenham contra ela aí na Justiça do Trabalho. Né? E esses créditos, né, não precisam se submeter à recuperação judicial. Muito Isso bem. É uma ótima notícia, então, né? Maravilha. E aí eu fico me perguntando, essa decisão, ela ainda corre o risco de ser revertida, de alguém tentar recorrer? Como é que fica essa situação? Ou agora o sindicato vai ter que estar monitorando, acompanhando de perto isso, doutor Diego? Não, exatamente, né? É uma decisão que a gente chama interlocutória, ali, não é uma sentença, né? E sim cabe recurso dessa decisão, né? Então, por orientação do Secor, o escritório já está com uma equipe aí, basicamente 24 horas por dia, fazendo um monitoramento da rede para verificar se esses credores que se opuseram, né, à antecipação, eles vão eventualmente apresentar algum recurso, né? E lembrando também, né, que você bem disse, né, essa decisão ela não beneficia tão somente os trabalhadores da base do Secor em Osasco e região, na verdade. É uma decisão de âmbito nacional, né? Então o Secor aí teve um protagonismo, né, porque foi a única entidade sindical aí que teve essa iniciativa de entrar no processo e trazer esses elementos, fazer esse pedido, fazer esse feito ao juiz, e inclusive conseguir convencer, né, o juiz aí diante de argumentos de grandes bancos, de grandes instituições aí, tá, que tem um poder econômico aí para ter uma assessoria muito qualificada, né? Então, o Secor aí está num duelo de gigantes, e o Secor é um gigante e conseguiu ajudar, né, para dar essa decisão. Mas sim, cabe recursos, nós estamos monitorando aí para, caso haja esse recurso, a gente, mais uma vez, da mesma forma, né, nos manifestarmos no processo perante o eventual julgador que vá apreciar esse eventual recurso, né, para mostrar esses argumentos, mostrar os efeitos da decisão, mostrar que aquilo não vai afetar a recuperação judicial, que na verdade só vai beneficiar aí a camada mais atingida, que são os trabalhadores e os pequenos fornecedores, principalmente os trabalhadores. Edson Bertoldo. Bom, ouvintes, então vocês ouviram aí do próprio Dr. Diego, né, que fez essa maravilhosa, junto com a equipe, a petição, que de 40 bilhões de dívida da Americanas, nem 1 bilhão a gente pediu. Para eles ficarem brigando por 39. Foi 100 e poucos milhões aí. Foi 190 milhões. 190 milhões. Então, assim, até nisso, as grandes corporações não querem dar vez para os trabalhadores. Esse é o português rasgado que tem que falar aqui no ar.
Rádio Nova Difusora, aqui é uma rádio popular que fala bastante para o público, para a população. É isso. Então a gente não está pedindo nem 1 bilhão, é 190 milhões para poder pagar, na qual, devido ao embasamento bem feito aí nessa briga de gigantes, a gente conseguiu, e isso daí não beneficia só a questão do individualismo de Osasco e região. É efeito Brasil, então o Brasil inteiro vai ser beneficiado. Então por isso que quando o Secor entra nessas questões, a gente entra mesmo para poder defender os trabalhadores a nível Brasil, a nível local, aquilo que for preciso. Então você tem que ser sócio da gente, né? Denunciar no seu sindicato. Eu já deixei aqui uma vez o telefone, vocês podem entrar no nosso site e colocar qualquer coisa de movimentação da Americanas. Por exemplo, hoje a Americanas, para poder demitir alguém, tem que homologar aqui no sindicato de Osasco, aqui na região nossa, porque já foi feito um acordo. Então já é uma trava de monitoramento para saber se eles estão demitindo sim ou não. Então está tendo algumas homologações normais na cidade de Itapevi, do CD de Itapevi, aqui em Osasco, que é o turnover mensal que eles sempre tiveram na sua base territorial. Então você da Americanas, mais do que nunca, fique ligado no nosso site, procure o nosso sindicato, qualquer coisa de anormal e conte com a gente. E também quero deixar aqui o agradecimento e informar os trabalhadores que não estão nos ouvindo das lojas Centauro, aquela loja esportiva que tem aí nos shoppings, nos procure, porque a Advocacia H6 também, atuando juntamente junto a essa empresa, trouxe uma vitória para os trabalhadores. Então, quanto antes nos procure no sindicato, que a gente tem novidades para dizer para vocês, mas aí tem que ser para cada trabalhador individual. Então, nos procure, tem coisa boa para vocês. E dizer para o Diego, muito obrigado pela equipe H6 estar conosco nessa parceria de longo tempo. E não é à toa que a gente tem essa parceria, porque diante do grande duelo que a gente tem de gigantes aí no judiciário, e bancos, grandes bancadas de advogados, a Advocacia H6 sempre honrou o seu know-how, o seu conhecimento em prol dos trabalhadores. Isso daí não tem preço para nós aqui de Osasco. Então, muito obrigado, meu querido. Edson, eu que agradeço as gentis palavras. Na verdade, o privilégio é nosso poder contar com a confiança do sindicato tão importante no Brasil como é o Secor, né, para podermos ajudar nessa luta. Nós somos instrumentos, né? Nós só somos instrumentos onde o protagonismo, a iniciativa, a luta, a combatividade vem dos trabalhadores, vem da diretoria do sindicato, né? E o Edson Bertoldo aí na figura do diretor jurídico, junto com o presidente Neto, demais companheiros diretores aí, tem uma gestão exemplar da entidade que faz com que possam levar, né, diversas vitórias aos trabalhadores, né? A gente sabe que nos últimos anos não foi nada fácil a vida do trabalhador, a vida dos sindicatos, mas o Secor nunca esmoreceu, pelo contrário, sempre se agigantou diante das dificuldades para lutar em favor de toda a categoria e, na verdade, lutar em favor da população de Osasco, né? Porque quando você está falando a favor dos trabalhadores, do comércio de Osasco, você está lutando por uma Osasco, uma região mais forte, né, com maior renda, né, com maiores direitos. Então o Secor é uma entidade fundamental para a região.